Saudações, estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Através deste vídeo eu quero propor uma reflexão baseada na carta de 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 até o versículo 19, depois capítulo 5, versículos 6 até o versículo 11. Eu começo essa nossa reflexão citando um filme que foi lançado em 2008. O nome do filme é A Prova de Fogo. Nesse filme é destacado onde o autor ele é um profissional de altíssimo nível, e no cartaz do filme diz assim: nunca deixe o seu parceiro para trás, mesmo que isso vale custar muito caro, você vai ter que passar por provas de fogo para salvar a vida de um amigo, de um companheiro. Fica a sugestão do filme. O que significa a expressão prova de fogo? Talvez você, em algum momento da sua vida, você até já disse: eu estou passando por uma prova de fogo. Ou, uma determinada situação que você diz assim: vai ser uma prova de fogo. E prova de fogo significa uma situação, uma experiência difícil, porque se tem que passar, e que é determinante para você alcançar um determinado objetivo. Prova de fogo significa uma situação, uma experiência difícil que você tem que passar e que é determinante para você alcançar determinado objetivo. Pode ser muitas das vezes uma entrevista, uma prova ou problemas do dia a dia. E aqui eu coloco que essa expressão pode ter surgido, não se sabe ao certo de onde surgiu essa expressão prova de fogo, mas pode ter surgido naquela situação onde Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram jogados numa fornalha por não adorar o rei Nabucodonosor, e Deus os livrou do fogo. Literalmente, eles passaram por uma prova de fogo. Voltando ao texto, ou indo direto ao texto, Pedro fala no primeiro momento dos sofrimentos decorrentes da fé, sofrimentos por causa da fé. E Pedro começa dizendo assim: amados, não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a prová-los. E aí Pedro vai dizer no versículo 14 até o versículo 16: não sofra por nenhum de vós como assassino, como ladrão ou como alguém que se intromete nos negócios alheios. Mas ele diz: se você sofre por causa de Cristo, ele diz: dê glórias a Deus por isso. Sobre vós repousa o Espírito Santo de Deus. O fogo ardente que Pedro inicia, o fogo tem sempre esse propósito de purificar, refinar. O ouro é refinado pelo fogo. E quem assiste aqueles filmes bastante violentos, onde o ator principal ele mata um monte de pessoas, e quando ele sofre algum tipo de ferimento, ele pega o fogo e cauteriza essa ferida com fogo. Essa é uma forma antiga de cauterização de ferida através do fogo. Pedro também fala de sofrimentos desse mundo, sofrimentos pelos quais nós passamos aqui neste mundo. Versículo 19 ele diz: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam a sua alma. Versículo 7 do capítulo 5: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, sofrimento da ansiedade. E versículo 10 do capítulo 5, versículo 10, ele diz: ora o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco. Eu só enfatizo aqui o versículo 7, onde diz: lançai sobre Deus, sobre ele a vossa ansiedade. Pedro fala: a ansiedade é o excesso de futuro. E esse período que nós estamos vivendo é um dos sentimentos que machuca, que atormenta todos nós. Nós não sabemos o que vai ser no futuro, nós não sabemos o que vai ser ao final dessa pandemia, como estaremos, quando vai terminar, quando vamos voltar à nossa vida normal. Isso é ansiedade, excesso de futuro. Pedro diz: lançai sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu destaco o versículo 10 do capítulo 5: depois de terdes sofrido, ele há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Eu cito uma frase de um teólogo da modernidade que diz assim:
Não é a luz do fogo que muda as nossas ações, é o calor do fogo que muda as nossas ações. Se eu estou olhando de longe um fogo, a luz, o calor, a luz do fogo não vai promover mudanças nenhuma em mim. Mas se aquele fogo está do meu lado, ele vai provocar mudanças. Ou eu vou sair de perto, ou eu vou tentar apagar esse fogo. Então, na verdade, é o calor do fogo que nos move, que nos leva à ação. E aí eu faço uma pergunta bastante comum, nem precisaria perguntar: você já passou por sofrimentos? É óbvio que sim, todos nós passamos por sofrimentos. E eu pergunto mais: provas de fogo? Quantas provas de fogo você já passou em sua vida? Ou talvez esteja passando por uma prova de fogo. E a pergunta que eu faço em meio a essas duas perguntas principais é: como nós reagimos diante do sofrimento, diante das provas de fogo que nós passamos no nosso dia a dia? Recentemente eu ouvi uma frase de uma profundidade muito grande. Essa frase diz o seguinte: momentos bons marcam as nossas vidas, momentos difíceis nos ensinam. Me permitam repetir: momentos bons marcam as nossas vidas, momentos difíceis nos ensinam. É nos momentos difíceis que nós aprendemos muitas coisas, é no sofrimento que nós aprendemos muitas coisas. E eu cito uma outra frase de um escritor da Folha de São Paulo, Gilberto Dimenstein. Esse autor, ele está passando, esse escritor, ele está enfrentando um câncer, e ele citou uma frase em um dos seus artigos, e eu cito ela aqui. Ele diz assim: o câncer é algo que eu não desejo para ninguém, mas desejo para todos a profundidade que você ganha ao se deparar com o limite da vida. O que ele está dizendo? O câncer é uma doença que eu não desejo para ninguém, mas a profundidade que você atinge, que você ganha ao se deparar com o limite da vida, ao se deparar com a situação, com a realidade de que a vida é finita, de que ela tem fim, é uma profundidade que ele deseja para todas as pessoas. E um outro autor, citando essa frase, ele diz assim: depois que eu passei por momentos de doença, eu aprendi a dar valor à vida, a não se estressar, a superar as circunstâncias que tiram a minha paz, a realmente a dar valor àquilo que interessa na minha vida. Diante do sofrimento, qual que deve ser a nossa atitude, conforme Pedro coloca para nós? Primeiro Pedro diz assim: humilhai-vos, no versículo 6, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. E esse humilhar sob a poderosa mão de Deus não é no sentido de que Deus olha de cima para baixo e menospreza alguém. É no sentido de dizer assim, em meio ao sofrimento: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua ajuda, eu sozinho não dou conta. Isso é humilhar sob a poderosa mão de Deus. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade. E aqui eu coloco uma questão: ser humilde está ligado diretamente com o lançar sobre Ele a nossa ansiedade, a nossa preocupação, o nosso sofrimento. Pedro também diz mais, ele coloca: seja sóbrio, no versículo 8. Ser sóbrio é ter clareza mental. Diante dos problemas, das circunstâncias, das dificuldades da vida, Pedro está dizendo: aprenda a ter consciência do que Deus quer ensinar, do que precisamos aprender com essa circunstância. Ser sóbrio é valorizar a vida, é saber que a nossa vida é passageira. Pedro também diz, uma outra frase: vigiai. Ele coloca o diabo, o vosso adversário, ele anda ao derredor como um leão, procurando destruir aqueles que vacilam na sua fé. Pedro também coloca que resistir firmes na fé. E como é que nós resistimos firmes na fé? É através da palavra de Deus, como nós estamos fazendo nesse momento, estudando, meditando na palavra de Deus. É isso que Pedro coloca da nossa parte. Se humilhe, coloque nas mãos de Deus, lance sobre ele o seu sofrimento, seja sóbrio, ou seja, perceba, analise que a vida é passageira e não dê
não perca tempo com coisas pequenas desta vida. Vigiai, é o que Jesus também diz: vigiai e orai e resistir firmes na fé através da palavra de Deus. E da parte de Deus, o que Deus faz? Como é que Deus age diante do sofrimento? Pedro coloca no versículo 14, nós estamos, a glória de Deus repousa sobre vocês. Isso é graça, isso é misericórdia. Em meio ao sofrimento, tenha a certeza de que você está debaixo da glória de Deus, você está debaixo do Espírito da glória de Deus. Isso faz toda a diferença no enfrentamento do sofrimento que nós passamos. No versículo 6 do capítulo 5 ele diz: em tempo oportuno Deus vos exaltará. Os momentos difíceis de sofrimento que nós estamos passando, que nós estamos enfrentando, eles vão passar. Em tempo oportuno Deus nos exaltará. E versículo 7, Deus cuida de nós. Lançai sobre Ele a vossa ansiedade, o vosso sofrimento, porque Ele tem cuidado de vós. Isso se trata de providência divina. E mais alguns verbos, Ele vai nos firmar, fixar firmemente, fortificar, nos tornar mais forte, fundamentar, estabelecer firmemente. Essa é a ação de Deus, conforme Pedro coloca, diante dos sofrimentos que nós enfrentamos na nossa vida. Por que Deus permite o sofrimento, estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus? Eu coloco que nos momentos bons, os momentos bons marcam, momentos difíceis nos ensinam. E eu vou deixar 3 conselhos finais para você que passa por problemas, por momentos difíceis na vida. O primeiro conselho de como vencer o sofrimento: recorde o que Deus fez no passado. O sofrimento que você passa, ele não começou do dia que você nasceu. E se você for sóbrio, você vai perceber que ele teve início, mais ou menos vai perceber quando é que esse sofrimento começou, de onde começou e por que começou. E por isso então, recorde o que Deus fez no passado. A nossa vida não é feita toda de sofrimento. Quantos momentos bons ficaram para trás? E nós precisamos recordar isso em meio ao sofrimento, para nos lembrar de que o momento difícil que nós estamos passando, ele vai ser superado. Nós vamos passar, vamos seguir adiante. Então, recorde o que Deus fez por você no passado. Segundo, mantenha a sua vida de comunhão com Deus através da oração. Lembra que Pedro diz no versículo 8: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda como um leão que ruge. E o diabo, nesses momentos de sofrimento, ele tenta nos dizer, ele nos tenta da seguinte forma: Deus se esqueceu de você, Deus te abandonou, Deus não liga para você. É nesses momentos que eu preciso me apegar a Deus e dizer em oração: Senhor, eu preciso de Ti, eu coloco a minha vida nas Tuas mãos, não sei como vou sair dessa circunstância, desse sofrimento, mas confio na Tua graça, no Teu amor. Então o segundo conselho é: mantenha a sua comunhão com Deus. E em terceiro lugar, e por último, tenha a convicção de que a recompensa final é maior do que o risco. Tenha a convicção de que a recompensa final é maior que o risco. E aqui, como cristãos, nós estamos falando da vida eterna. Jesus disse assim: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A nossa recompensa final é maior do que qualquer sofrimento aqui nesse mundo. E nós que somos cristãos sabemos que a nossa recompensa final é a vida eterna. Que Deus abençoe essas palavras no meu e no seu coração. Em meio aos sofrimentos desta vida, lembre: momentos bons marcam, momentos difíceis nos ensinam. Momentos difíceis nos ensinam a, principalmente, nos aproximar mais de Deus. Que essas palavras estejam nos seus corações hoje e sempre. Amém.